vamos para mais uma aula de geografia, certo? Agora a gente vai finalizar a nossa aula, né, sobre mapas. Como eu falei para vocês, essa aula foi dividida em 3 partes, para que não ficasse tão cansativo e que a gente pudesse entender melhor cada detalhe de cada etapa, certo? Na aula passada, na aula passada eu deixei uma atividade para vocês, onde vinha, né, um mapa do Brasil e dada uma escala, é isso, que vocês sabem que a escala é a relação de proporção entre o real e a sua representação no papel. Como eu disse para vocês, né, aquela escala vai se reduzir até ficar no formato ideal para que se coloque em uma folha de papel, né? Então, claro que o tamanho real é muito, muito, muito maior do que aquilo que está sendo representado para a gente. Vamos lá. Mas foi dado aí um exemplo para vocês, né? Na atividade da página 421, onde vinha aí mostrando um mapa e uma escala, certo? A escala que veio exatamente nesse mapa que foi colocado para vocês, essa escala, ela estava aí em 1 centímetro, certo? E o que significa que, se você... Essa representação de 1 centímetro no mapa é o que vale a 525 quilômetros, certo? Então, 1 centímetro no mapa, nesse mapa que foi colocado na atividade de vocês, é o mesmo ao que vale 525 quilômetros, ou seja, no real, certo? Foi colocado aí uma questão onde perguntava a distância de um ponto ao outro, que era justamente pedir ali que vocês ligassem Cuiabá até Palmas e dissessem ali qual a distância, né, desse ponto, de um ponto ao outro. Sabendo que se essa escala foi feita em 1 centímetro e 1 centímetro é o que vale a 525 quilômetros, né? Então, para que você saiba quanto é que ia dar isso aí, você ia ligar um ponto ao outro e ia ver, né, quantos centímetros dá de um ponto, ou seja, de Cuiabá até Palmas. Mas nessa questão já estava sendo dada, né, os centímetros. Então, eram 2 centímetros do ponto de Cuiabá até Palmas. Se 1 centímetro nesse mapa está se referindo a 525 quilômetros, então, se a questão diz que de um ponto ao outro são 2 centímetros, eu vou fazer o quê? Vou pegar 525 e multiplicar por 2, que eu vou ter o quê? 1050 quilômetros. Entenderam? Ou seja, esses 2 centímetros que foi dado no meu mapa, né, na minha escala aqui do mapa, é o que vale a 1050 quilômetros no real. Então, a distância do ponto que foi colocado aqui, de Cuiabá até Palmas, são 1050 quilômetros no real. Nesse meu papel, eu tenho ali um distanciamento de 2 centímetros. Sabendo que a escala que foi feita aqui desse mapa é de 1 centímetro. 1 centímetro nessa escala deste mapa é o que vale a 525. Claro, esse é um exemplo. Não quer dizer que todos os mapas vão vir com essa mesma escala, certo? Até porque a gente sabe que se a escala ela diminuir aí, né, ela vai aumentar o valor do seu, no caso, numérico, mas eu vou ter uma diminuição desse mapa e vou ver menos detalhes nesse mapa, né? Então aí já mudou a escala, já mudou o cálculo, já mudou tudo. Eu estou pegando apenas esse exemplo porque, como foi uma atividade que vocês já fizeram, certo? Fica mais fácil para que vocês entendam, certo? Aí eu vou colocar agora um vídeo para vocês,
explicando como é que faz as conversões. O que é conversões, professor? Foi dado aí também no livro de vocês um quadro de conversão de medidas. Geralmente essa conversão de medida a gente vê em matemática, mas são usados em outras disciplinas também, inclusive na geografia. E vocês vão ver aí, né, uma regra que vocês vão poder usar para até perceber como saber como fazer o cálculo de outros mapas, de outros exemplos, certo? Mas antes de focar nesse vídeo, deixa eu somente explicar aqui os elementos de um mapa. Quais são os elementos de um mapa? A gente tem aí o título, certo? Fonte, orientação, projeção, escala gráfica e legenda, certo? O título de um mapa é o que vai me dizer o que é que esse mapa vai me passar, de que ele se refere. Por exemplo, digamos que eu quero um mapa do demográfico, né? Então, mapa demográfico de 2015, um exemplo, certo? Aí ali vai ter o título e me informando as orientações que aquele mapa vai me passar. A fonte nada mais é que a origem dos dados apresentados e a data que eles se referem, certo? Então, por exemplo, principalmente se for um mapa que precisou de pesquisa, esse obrigatoriamente ele vai ter que ter essa fonte, certo? Na orientação, a gente vai mostrar a direção, a localização por meio das rosas dos ventos, que é aquela que a gente já conhece bem, certo? Vou colocar aí para vocês. Quem não lembra, vou colocar a imagem para vocês darem uma refrescada. Projeção. Projeção é a distorção feita para adaptar esse mapa a uma superfície, certo? Não deixar essa projeção de uma forma plana e que seja possível de compreender, né? A escala gráfica nada mais é do que o tamanho, né? Informa a relação do tamanho real com a projeção que está sendo feita no papel. Como eu falei, a gente já sabe que a escala ela vai se adaptar e vai fazer com que aquele mapa ele caiba numa folha de papel, certo? E a legenda nada mais é do que os símbolos que vai me fazer entender melhor o que esse mapa quer me passar, né? Então, digamos, como eu falei para vocês, tá lá o mapa político do Brasil. Então, vai estar lá Pernambuco de uma cor, Paraíba de outra cor, né? Sergipe de outra cor, Tocantins, Mato Grosso, enfim, cada um vai estar de uma cor diferente e na legenda vai ter que estar aquela mesma corzinha que foi colocada lá na região, para eu poder compreender melhor. Então, esses são os elementos de um mapa, certo, pessoal? Então, agora, é um pouco mais assim complicado de entender, mas eu vou gravar um vídeo para vocês bem explicadinho de como acontece essa conversão de medidas, certo, gente? Porque eu percebi que nas tarefas que eu recebi, alguns alunos tiveram bastante dificuldade em saber fazer a associação, né? Digamos, transformar, colocar de quilômetro para hectômetro. Então, eu vou ter que explicar direitinho para vocês aí e depois a gente vai fazer outras atividades que é para intensificar, certo, gente? Então, como eu falei, tem que fazer as atividades, praticar, porque não tem outra forma de memorizar esse conteúdo. E lembrando que essa será a última aula de mapas, ok? Bom, vamos lá. Isso aqui, gente, é um quadro de conversão de medidas, certo? Eu vou usar como base
aqui o metro. A partir do metro, eu vou conseguir aqui saber converter as medidas, certo? Eu tenho aqui o metro e tenho aqui decímetro, centímetro e milímetro à minha direita. Aqui à esquerda eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro, certo? Essas unidades que eu falei agora, né, quilômetro, hectômetro e decâmetro, são unidades maiores. E decímetro, centímetro e milímetro são unidades menores. Tirando como base, né, o metro, eu vou fazer o seguinte: se eu quero transformar de metro para decímetro, eu vou multiplicar, certo? E assim sucessivamente. Se eu quero pegar metro para decímetro, vou multiplicar por 10, certo? Tá vendo esse 10 aqui? Vou multiplicar por 10. Se eu for transformar de metro para centímetro, eu já vou multiplicar por quanto? Por 100, porque cada um desses 10 vezes 10 vezes 10, certo? Se eu quero transformar em milímetro, eu vou pegar o valor que está em metro vezes 1000 e vou ter aqui a minha unidade em milímetro. Aí, professora, mas se eu quiser fazer o contrário, né, que são as unidades menores, e se eu quiser transformar nas unidades maiores? Então, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Então, eu vou pegar o valor em metro e dividir por 10. E assim eu vou encontrar aqui o valor.